nos ajudou hoje, né? Coisa boa. É um prazer estar aqui, queria agradecer o convite e agradecer a presença de todos. Hoje é dia da República, né? E ontem, perto da meia-noite, eu pensei como que eu me colocaria aqui nessa manifestação de hoje. Eu tinha sido convidada para falar, eu tenho falado a respeito da monarquia já tem algum tempo, desde que eu comecei a estudar o assunto. Mas enquanto formadora de opinião e principalmente porta-voz de um movimento que não nasceu monarquista, não é monarquista, eu sempre tive muito cuidado para falar a esse respeito. E eu acho que esse cuidado, ele se confunde com um pouco de covardia. Tá? Então eu me assumo um pouco covarde na hora de poder dar opinião a respeito sobre algumas coisas. Principalmente pelo fato de que quando a gente representa milhares de pessoas, a gente tem que tentar ao máximo se aproximar a tentar falar o que elas pensam também. Né? Então se nós temos hoje 570 mil seguidores, eu acho que a gente tem que tentar se aproximar do discurso desses 570 mil brasileiros que nos seguem. Mas também acho, e aí de ontem para hoje fiz essa reflexão, que mesmo sendo porta-voz de um movimento e tendo a obrigação de falar por este movimento, eu também tenho a obrigação de falar enquanto formadora de opinião a respeito do que eu penso e do que eu sinto nesses últimos 7 anos de ativismo político. Eu sou uma pessoa que nasceu na vida empresarial, né, trabalho desde os 13 anos, fui gerente de projetos de grandes multinacionais, morei fora do Brasil. A minha vida não é política, não sou política, não sou estudiosa de ciência política. E nos últimos 7 anos tenho estudado o assunto. E tenho feito reflexões seríssimas desde que a gente começou lá em 2011 essas manifestações contra a corrupção. E no entendimento da origem da corrupção, a gente começou a perceber uma série de enganos que o Brasil cometeu durante todos esses anos, desde a proclamação da República. E, felizmente, de ontem para hoje, ontem eu lancei um artigo à meia-noite na minha página, me autodeclarando monarquista. Não tinha feito até então, já tomei boas porradas de meia-noite até agora, e eu acho isso importante, mas eu acho que a gente precisa tomar essas porradas, nós precisamos, nesses momentos, nos unir para poder explicar a essas pessoas, porque eu era uma dessas pessoas que daria porrada 7 anos atrás em um formador de opinião que se autodeclarasse monarquista. Inclusive um amigo meu, quando disse que era monarquista, eu ri e disse assim, quem vai ser o rei Lula? Né? Esse sistema seria absolutista, na época ele era presidente da República. E para vocês verem o quão ignorantes nós podemos ser. Então, eu faço um convite para vocês, primeiro para a gente poder pensar nas pessoas que estão no pensamento e na linha ideológica muito atrás do que a gente está, das pessoas que não conhecem história, não porque não querem, mas porque foram ignoradas nas suas educações. Nós fomos educados para não sermos monarquistas, né? O nosso plebiscito em 93 foi todo construído para que o presidencialismo ganhasse, numa época que ainda não tinha internet, não tinha o advento da internet, então que a gente dependia da rede aberta e que todos os monopólios da comunicação eram formados pelos defensores da presidência, do modelo presidencial de poder. Então, eu acho que começa, assim, pelo menos não nas ruas, e eu me comprometo a começar um debate com essas pessoas que, inclusive, têm me xingado de ontem para hoje, dizendo que eu não sei nada de história, que é um absurdo, e para a gente poder começar com muita paciência a conversar com essas pessoas e explicar, né, o que foi o golpe da República, quem é a família real. Eu expliquei no meu artigo o seguinte, que eu comecei detectando quais eram os problemas da nossa República, né, a falta de poder moderador, excesso de centralização de poder em cima de um presidente. Comecei a ler Dr. Ives Gandra Martins, Dr. Disseu Torrecilhas, e comecei a defender o modelo parlamentarista. A partir daí, comecei a perceber também que o modelo parlamentarista, se nós tivéssemos um chefe de Estado, o qual estivesse preocupado não com a próxima eleição, mas sim com a próxima geração, né, que é o que acontece nos países monarquistas, eu acho que nós teríamos um Brasil muito diferente hoje. E falo isso com propriedade, porque quando eu entrevistei o Dom Bertrand, uma série de coisas estavam acontecendo no meio do impeachment. Eu perguntei para ele,
O impeachment estaria acontecendo se o senhor fosse o monarca, se vocês fossem os monarcas, né, o Dom Luiz, Dom Bertrand, e ele disse, com toda certeza não estaria acontecendo, porque já teria acontecido. A gente já teria deposto o presidente Dilma. Eu tenho certeza que o Congresso que nós temos hoje, que é formado por maioria de bandidos e delinquentes, não estaria agora no poder, porque nós teríamos um poder moderador que deporia todos esses bandidos e delinquentes do poder. Nós não teríamos um Supremo Tribunal Federal formado por bandidos de toga, quando na verdade naquelas 11 cadeiras nós deveríamos ter as 11 pessoas mais honradas do nosso país para defender a nossa justiça. Então, por esse monte de motivos, né, esses motivos todos, a tripartição de poderes não funcionou no nosso Brasil, na nossa república, no nosso sistema presidencialista. Acho que Montesquieu deve estar revirando no caixão uma hora dessa. Nós temos um STF que pratica ativismo judicial o tempo todo, né, se contrapondo nos poderes legislativo e não fazendo o que tem que fazer. Então ele faz o que não deve fazer e deixa de fazer o que deve fazer. E é por essas e outras que hoje eu estou processada pelo ministro Lewandowski, pelo Janot, com inquérito policial aberto na Polícia Federal, porque é assim que eles fazem. O poder que eles têm, eles usam para se manter no poder e para poder massacrar quem ousa os confrontar. E a gente não pode ter medo. Então chega de ter medo, chega de covardia. Me assumo hoje, dia 15 de novembro de 2017, monarquista, defensora da monarquia. E espero que possa ajudá-los nessa voz, que eu sei que é muito difícil, mas eu acho que nós somos muitos dentro do armário. Eu acho que a gente precisa sair do armário e acredito que atitudes como essa que eu estou fazendo hoje podem nos ajudar a trazer mais pessoas e fazer mais pessoas refletirem a respeito, para que a gente possa, em 2018, renovar o Congresso, porque com esse Congresso a gente não vai ter um sistema monarquista, a gente sabe disso. Eles jamais colocariam alguém no poder que em seguida os deporia do poder. Mas a gente pode, em 2018, renovar esse poder, transformar o nosso sistema e chamar um novo plebiscito, porque agora, com o advento da internet, talvez a gente conseguiria convencer muito mais do que 20% da população com relação a 1993. Então, muito obrigada pelo apoio de vocês. Peço que vocês nos ajudem, porque enquanto movimento a gente percebeu uma grande reação, né, na publicação que eu fiz agora à meia-noite, com falta de informação, gente. É falta de informação sobre como aconteceu, como se deu a nossa queda da República, esse golpe, e eu acho que com vocês aqui, se a gente for pouco a pouco, com informações, indo no post, né, assim, é trabalho de formiguinha mesmo, e convencendo um a um. Então, agradeço vocês e principalmente peço ajuda para que a gente possa fazer essas pessoas entenderem o que é uma monarquia parlamentarista. Muito obrigada. Muito obrigada, Carla. Como vocês viram, hoje foi um dia muito importante para nós, porque além do aniversário de falecimento da Princesa Isabel, nós tivemos aqui uma pessoa proeminente, que tem muitos seguidores, que é a Carla Zambelli, de um movimento muito importante nas ruas, se assumindo monarquista. Tivemos aqui uma participação importante do Henrique, do Blanche Van Gogh. Tivemos o pronunciamento dos príncipes também. E eu gostaria de fazer um agradecimento, antes de chamar o professor, eu quero agradecer a todas as pessoas, como o Jacques, que está aqui no nosso som. Queria agradecer a Deusati Cardoso, que foi responsável por essa organização, junto com o Eduardo Oliva. Cadê eles? Estão todos aqui, Eduardo Oliva, Deusati Cardoso, Alex. Eduardo Oliva fez um trabalho maravilhoso. A Ana, que também trabalhou muito por nós. Eu não quero... o Elton, o pessoal que veio de Taubaté. Cadê Taubaté? Taubaté tá aí? Aê! Olha aí, pessoal, Daniel Wesley de Taubaté. Rafael, chegou já? De São Bernardo também. Grande Rafael de São Bernardo. Muito honrada com a presença de São Bernardo aqui. Monarquistas de Campinas estão aqui também. Cadê Campinas? Grande Campinas. E tem mais alguém de outro estado aí? Ou de outra cidade? Bragança Paulista. Quem mais? Mauá. Que Mauá? Na verdade, que Mauá? Muito bem. Petrópolis, no Rio de Janeiro. E também representando o Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, a Ana Maria Grebler.
Santos, temos aqui o pessoal do litoral de Santos e muitas outras pessoas que colaboraram aqui, seja Mossoró, seja Ribeirão. Nós temos aí monarquistas em todo o estado e cada vez mais engajados na nossa causa. Eu gostaria de chamar aqui, para a gente poder também relaxar um pouco, o poeta, líder da OAIB, que foi quem concebeu há bastante tempo o bandeiraço, né? Pessoal da OAIB, na figura do Rodrigo Dias, o Sorém, que vai... A Sorém. A Meire é que é a poetisa, é isso? Venha, Meire. Vem declamar um poema para nós aqui. Seja bem-vinda. Resgate de valores fundamentais é essencial para o Brasil no século XXI. Muito obrigado, Felipe. Continue seguindo a gente nas redes sociais, Monarquia, os ciclos monárquicos de São Paulo, Minas Gerais e de todo o Brasil. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar aqui as nossas altezas presentes, Dom Rafael e Dom Luiz de Orleans Bragança. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui hoje presente nesse grande movimento nosso, juntamente com todos os nossos amigos, confrades e confreiras aqui presentes. Tomei a liberdade de recitar aqui um pequeno discurso poético às vossas altezas. Ficou assim. Saudações monárquicas às vossas altezas reais e imperial, Dom Rafael de Orleans Bragança e Dom Felipe de Orleans e Bragança, a quem dedico esse singelo e simples discurso. Nesse dia, que foi marcado pelo golpe republicano, venho prestar as vossas altezas reais e imperiais do nosso Brasil e a importância da indelével conduta monárquica para o nosso país. As vossas altezas imperial Dom Rafael de Orleans e Dom Felipe de Orleans e Bragança, assim como toda a família imperial brasileira, vos dedico esse poético discurso. Sabemos o quão é grandioso para a nossa cultura explicitar a importância desse dia que temos como principal iniciativa resgatar a autêntica história do Brasil e a tradição que nos foi passada desde séculos até o golpe de 1889. E que ainda assim se mantém firme. Que ainda assim se mantém firme em nossos corações e quão grandiosa foi e é a monarquia brasileira e as grandes maravilhas que nos trouxe desde a então aos bons costumes e ao ótimo desenvolvimento econômico. Sem dúvida, é uma grande conquista que revolucionou toda a historiografia do nosso país e que hoje se mantém firme, viva e destemida para reinar novamente. E agora, mais que nunca, tão bem representada pelas vossas altezas reais aqui presentes, que sem dúvida entraram para a história de geração a gerações, pelos altos ideais e lutas que hoje venho sintetizar nessa singular iniciativa. O objetivo desse discurso poético é dignificar as altezas reais e imperiais aqui presentes, bem como a família imperial brasileira que tanto enobrece o nosso movimento hoje. E tanto fizeram para estabelecer o progresso à nossa nação. Honrando, com virtude e respeito, o povo brasileiro. Sendo assim, aqui concluo esse discurso simples, mas repleto de alegria e satisfação de estar aqui perante vossas altezas imperiais, Dom Rafael de Orleans e Bragança e Dom Felipe de Orleans e Bragança, a qual vos presto esta homenagem em nome de todos os movimentos monárquicos espalhados por todo o Brasil. Com vossa permissão, saudá-los por todo o esforço que, com amor e veemência, conduzem essa luta. Finalizo efetivamente pedindo que sejamos nutridos e arraigados pelo espírito forte e autêntico dessa nossa e rica luta. E que assim, que nossas gerações futuras colham os frutos aqui semeados
bem como as suas seguintes também para que possam ver e reconhecer as raízes profundas desse nosso país, e assim continuarem contribuindo para a memória dessa bela e vasta corrente histórica que veste toda a nação, até que um dia tudo se concretize. Muito obrigada. Muito bonito, muito obrigada. Olha, que seus olhos não precisavam. Fica com a cartilha monarquista também aqui, da monarquia. Que bonitinho. É tão bom a gente ver os jovens, as meninas, os rapazes envolvidos com a nossa causa. Isso é muito maravilhoso. E também presentes aqui uma mídia de blog, de internet. Vocês sabem muito bem que as emissoras abertas podem fechar as portas para nós, mas na internet nós somos campeões. Na internet nós somos os caras, tá? Somos um movimento que teve mais número de participantes nos últimos 5 meses. Triplicamos o número de adeptos monarquistas, porque nós temos a verdade. Ela está conosco. E está também conosco o pessoal de mídia. Essa pessoa que eu vou anunciar agora, ele sempre abriu um espaço para nós no seu programa. Ele é um repórter, desses repórteres de blog que fazem o maior sucesso, que é do Monarquia Já. Com vocês, o Marcos, do Monarquia Já. Seja bem-vindo, amigo. Olá, pessoal. Segura de aumentar o pessoal. Já pegou uma maior lá. Uma ideia diferente. O que é a monarquia? O que é a monarquia? Hoje no Brasil nós temos muita guerra sobre a direita, conservadores, e nós resolvemos fazer um canal que apoderar isso todo o povo, porque a monarquia sempre foi um regime de liberdade e principalmente de união. Infelizmente, com a advinda da República, em 15 de novembro de 1889, o brasileiro passou não só a brigar entre si, a ter rixas entre si, mas também passou a perder um pouco do patriotismo. E isso, para mim, foi um grande impulso para fazer esse canal, porque eu sou militante da causa monárquica desde 93. Eu vejo até aqui o Becari, que me viu pequeno, começando da causa, e aí nós fizemos o canal Monarquia Livre para trazer todo esse trabalho que o Pro Monarquia faz para todo mundo. Então, o objetivo do canal Monarquia Livre é mostrar que o povo brasileiro pode se unir na família imperial. O Brasil precisa se unir os evangélicos, os católicos, os espíritas, precisa unir a esquerda e a direita, porque existe a esquerda de trabalhadores que tem que ser respeitados. Eles querem o melhor para o país. Então nós não podemos discriminar. Olha os mosqueteiros aí. Existe a esquerda trabalhadora e existe a esquerda que está Fala, Rogério. Fala, Rodrigo. Na cabeça das nossas crianças, que é a ideologia de gênero. Isso daí é uma coisa que o Monarquia Livre e a Casa Imperial não admite nenhum ataque contra a família brasileira. Então nós abrimos o canal justamente para chegar mais próximo do povo, para ouvir o que o povo quer e realmente mostrar que a monarquia foi uma época de prosperidade, mas foi uma época de respeito ao próximo. Foi uma época do boa tarde, boa noite, tinha essa coisa. Hoje, o desrespeito e a falta de civilidade está permeado na sociedade. Hoje nós vemos aí problemas com racismo, e na monarquia nunca existiu racismo. O racismo veio com a esquerda, veio para separar as pessoas, para fazer as pessoas se odiarem. Mas vou falar não a esquerda trabalhadora, a esquerda que tentou calar
o movimento monárquico em 1988, quando voltou contra a liberdade de expressão do monarquismo. Nós ficamos 99 anos sem poder falar. E aqui nós estamos falando. E vamos falar cada vez mais. E eles vão ter que nos engolir. Porque realmente o que fizeram com a família imperial, difamaram a família imperial, eles simplesmente não deixaram a família imperial falar no plebiscito de 93. Aquilo foi uma farsa, foi uma vergonha. E nós, a cada dia, estamos mostrando para o povo que ele foi enganado e foi iludido por esse monte de partidos que não tem ninguém que fiscalize. E a coroa brasileira e as coroas em todos os países tem uma coisa que está faltando para aqui a política brasileira: fiscalização. Medo de ser, eles têm que temer a justiça, eles têm que temer que eles podem ser presos se eles cometerem atos ilícitos administrativos. Então, nós estamos aqui para dizer que, com o poder moderador, a monarquia, ela vai trazer não só a justiça que todo mundo quer, o pessoal fala justiça social, né? Mas também vai colocar a gente na cadeia e nós vamos ter um instrumento que hoje nós não temos, que é a dissolução, que é realmente mandar político corrupto embora. Nós precisamos mostrar para essas pessoas que a monarquia no mundo inteiro, ela não é uma figura decorativa. Tanto na Espanha, quanto no Japão, quanto em outros países, a monarquia se mostrou presente quando o povo solicitou a presença da família real ou imperial. Graças a Deus aqui é família imperial, família dos Oliês e Bragança. Eu quero agradecer muito os príncipes que estão aqui. Eu quero agradecer a toda a diretoria do Pro Monarquia. Eu quero agradecer a OIB, quero agradecer o Brasil Real por estarem aqui e fazendo uma corrente de união, porque sem união nós não traremos a monarquia. Quero agradecer a Vera Mate, que foi uma das nossas entrevistadas. Nós temos um canal no YouTube, onde nós fazemos entrevistas, nós cobrimos os eventos e também fazemos vídeos teóricos para que vocês possam saber como que a monarquia como que é a monarquia, como que ela pensa, qual é o Estado, qual é a formação, a estrutura de uma monarquia, que não é só o rei lá está tomando decisões, tem toda uma infraestrutura por trás, tem toda uma organização, principalmente descentralizada. E muita gente fala aqui, a monarquia é cara. A monarquia nunca foi cara. A monarquia, ela equivale a 1/3, a monarquia inglesa equivale a 1/3 da monarquia, da Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, eu acho que usou tanto laque na vida dela, tanto laque, tanta coisa, que eu acho que a Rainha Elizabeth não usou isso durante várias gerações, né? Então eu queria agradecer a todo mundo aí e que Deus proteja a família imperial, Nossa Senhora proteja a família imperial e que nós consigamos mostrar para o povo que a família imperial, ela está com o povo brasileiro. Muito obrigado. Vai voltar. E vai voltar a família imperial brasileira. Muito obrigada. Eu quero dizer o seguinte, qual que é o seu nome? O José Roberto está vendendo pão de mel aqui. Vamos comprar dos pequenos, quem está precisando, está desempregado, quem puder também comprar água. Vamos dar uma força pro pessoal aí, é isso. Muito bem, muito obrigada, gente. E eu queria dizer para vocês que é uma honra estar aqui e que hoje também, coincidentemente, nós estamos lançando aquele desafio do 13 de maio. 13 de maio nós estaremos de volta com a mesma manifestação, porque é o dia da abolição da escravatura, que foi assinada pela Lei Áurea da Princesa Isabel. E viva a Princesa Isabel! Viva Dom Pedro II! E Dom Pedro I, eu estou com ele aqui na minha camiseta. Se fosse ele aqui,
200 anos da chegada da princesa Leopoldina. Gostaria também de chamar aqui para dar algumas palavras um escritor monarquista que veio de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E ele é escritor de muitos livros, ele é um monarquista aguerrido, um homem muito fino, muito elegante. E com certeza vocês vão gostar muito das palavras dele. É professor e doutor Gastão Reis. Boa tarde a todos, a Dom Rafael, Dom Luiz Felipe, os demais presentes. Eu acho que esse é um momento extremamente importante na luta pela monarquia. Luiz Felipe teve a felicidade de dizer que a luta pelo restabelecimento da monarquia é uma luta em prol da verdade. 1889 não é propriamente o ano de proclamação da República. Se você quisesse ser rigoroso, seria correto dizer que se tratou do ano da desproclamação da República. É importante lembrar que esse termo república, que em latim se diz res publica, ele vem de longe. Por exemplo, quando a cidade de São Paulo foi fundada, o fundador da cidade, depois de fundá-la, disse: pronto, está fundada a República de São Paulo. E não quer dizer absolutamente que fosse uma república. Enfim, o que é importante lembrar é que o Brasil, nesses anos, perdeu muito. Eu tenho tido a oportunidade de escrever artigos no jornal, no Estadão de São Paulo. O último que eu publiquei falava sobre o risco de novas décadas perdidas. O Brasil, hoje, está colecionando décadas perdidas. Tive também a oportunidade de ler metade já do livro do Luiz Felipe, onde fica muito claro o que acabou acontecendo com o Brasil. O Brasil foi tomado por um Estado paquidérmico, voraz, não é? Que toma conta de tudo, inclusive o próprio Superior Tribunal Federal. Para vocês terem uma noção da noção de responsabilidade que houve no passado em relação ao dinheiro público, eu lembraria aqui que Dom João VI, quando veio para cá, trouxe o equivalente a 22 milhões de libras esterlinas. Quando ele voltou para Portugal, ele levou apenas 5. E outro dado extremamente importante, né, da tradição histórica brasileira, outro dia eu estava comentando isso com o Luiz Felipe, é que Dom Pedro II tinha a dotação da coroa imperial no orçamento do Império, que começou com 5% e no final do Império estava reduzido a 10%. Ele se negou durante 5 décadas a aumentar um tostão sequer, né, na dotação da coroa imperial. E é importante lembrar que não foi por falta de insistência dos deputados da época. O que eu queria, não quero me estender muito, porque essa coisa é uma cachaça e a gente vai embora, mas eu queria lembrar o fato de Rui Barbosa, em 2015, num discurso famoso que ele fez, né, no Senado da República, que é sempre citado de forma cortada, né? É um discurso onde ele diz que o Parlamento do Império era uma escola de estadistas e que o Congresso da República se transformou num balcão de negócio. 1915, ou seja, pessoal, eles acabaram de comemorar 100 anos de balcão de negócio e o negócio continua de mal a pior. O que é interessante é você observar o seguinte: será que os homens daquela época eram intrinsecamente melhores do que os que vieram depois? Não. A grande diferença que houve durante a monarquia foi que realmente havia fiscalização, havia um monarca, havia um governo e realmente, como o próprio Rui Barbosa reconhecia, quem tivesse qualquer nódoa na sua vida pública estava condenado para o resto da vida a participar de coisas públicas. E para fechar aqui, eu lembraria que Montesquieu, 200 anos atrás, já elogiava o sistema político inglês. E o que acontece até hoje na Inglaterra e aconteceu no Brasil até 1889? Toda semana, o primeiro-ministro inglês vai ao parlamento, fala, né, tem que prestar conta dos seus atos. E tem lá o gabinete sombra que acompanha e criva o primeiro-ministro de perguntas. Ou seja, não é só esse negócio, desculpem a expressão, de ficar parindo lei.
é verificar se as leis estão sendo cumpridas, não é? E isso realmente... E a outra, às sextas-feiras, tem uma reunião com a rainha, a quem ele não pode mentir, por uma tradição de muitos séculos. Você há de convir que um homem público que funciona dessa maneira, ele tem que ser fundamentalmente diferente do que está na gandaia, que é o que acontece exatamente hoje na República. E juro que essa é a última parte. Poucos aqui talvez saibam que o Brasil teve o voto distrital durante o Império e teve até 1930. De 1930 para cá, a ditadura de Getúlio deixou de ter o voto distrital. Quando você não tem voto distrital, isso significa que o cordão umbilical entre o eleitor e o seu representante foi cortado, ou seja, o vereador, o deputado estadual e o federal. E por quê? Porque na tradição do voto distrital, o parlamentar tem que ir todo mês, né, no seu distrito eleitoral, vereador, deputado estadual e federal, prestar contas do que está fazendo. Nós podíamos, inclusive, incorporar um instituto, né, dos Estados Unidos, que é o Recall, que permite você fazer uma eleição no distrito, se o seu representante, seja ele vereador, estadual ou federal, ser substituído por outro que esteja realmente representando os seus eleitores. O que eu quero, para fechar, é que você, nesse sistema, tem o poder vindo de baixo para cima, do eleitor em direção a quem está na política, e não como acontece hoje, onde os parlamentares nos procuram a cada 4 anos para uma nova enganação. Enfim, essa é uma luta digna, é uma luta correta, é uma luta em benefício do Brasil, da verdade e da liberdade. Pessoal, muito obrigado, eu não quero me estender mais. Muito obrigada, doutor Castanho. Muito bem, como vocês sabem, nós temos pessoas aqui, participantes do movimento de todo o estado de São Paulo até fora de São Paulo. Tem uma turma bem antiga, uma célula, nós trabalhamos com sistemas de células. Isto é, por que o movimento cresceu? Porque nós trabalhamos com o movimento de células. 2 pessoas podem formar um grupo monarquista no seu bairro. Se você no seu bairro ainda não tem ninguém que seja monarquista, você tem que estar vendendo pão de mel. Tem algum monarquista aí no seu bairro? Tem? Se junta a esse movimento monarquista e faz uma célula. É assim que nós vamos propagar o nosso movimento. Como muitas marcas de multinível fazem, nós vamos fazer isso pro bem, tá bom? E eu gostaria de chamar aqui uma pessoa que é jornalista e ele é representante dos monarquistas de Taubaté. Seja bem-vindo, Guilherme Afonso, meu colega jornalista. Muitas palmas para ele, que ele merece. Vamos lá. Bom dia, meus amigos monarquistas. Muito bom. Eu vou fazer uma coisa aqui que a mídia, a grande mídia, porque eu também pertenço à mídia, né? A grande mídia não costuma fazer. Aqui no Brasil nós temos uma cultura muito errada. A cultura do isento, do imparcial. Se você for na Inglaterra, você vai ter a mídia que ela é de direita, a mídia que é de esquerda, a mídia que tem um posicionamento ou outro. Ninguém vai colocar goela abaixo dentro de você que eles são isentos, porque todos tem, é claro, seus interesses culturais, morais, seja ele republicano, monarquista ou qual outro que seja. Aqui no Brasil nós somos os isentões. Então eu, como jornalista, formado pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, eu que sou do sul de Minas, de Caxambu, uma das cidades mais monarquistas do Brasil, eu posso falar isso porque eu viajo bastante no Brasil, e estou morando agora em Taubaté, uma cidade que, com a graça de Deus, vai voltar a monarquia, a essa cultura monárquica. Tenho a dizer a vocês o seguinte: é nosso dever, é dever dessa moça jovem que deve ter uns 17, 18 anos, é dever dos rapazes, dos senhores, do rapaz da bandeira, de todo mundo aí, colocar essa ideia para frente, colocar a ideia monárquica. Até antes da última Constituição, nós éramos banidos de qualquer manifestação. Se nós fizéssemos isso aqui que nós estamos fazendo agora, nós éramos presos por subversão. Agora não, agora nós podemos fazer. Então vamos mostrar, se isso aqui é realmente uma democracia, vamos gritar, vamos bradar. Nós não queremos um dono no nosso país, um presidente absolutista, que é isso que acontece no país. Seja o presidente, seja a presidenta, seja lá porque eles inventaram agora um português totalmente descaracterizado. Mas não queremos isso. Nós queremos um poder moderador. Nós precisamos da figura do pai, que está no imperador. Nós precisamos de um parlamento forte. Que me perdoe quem não acredita no parlamentarismo, mas estudando muito sobre isso,
eu percebi que a monarquia parlamentarista é o único jeito do Brasil sair de onde está. Se nós não queremos políticos corruptos, se nós não queremos essa oligarquia, essa sanguessuga, essa sangria que existe na política brasileira, nós precisamos de vocês, precisamos de todos nós, pelo Brasil, pela nossa pátria, pelo Império. Então é responsabilidade minha como jornalista, vocês como pais, mães de famílias, estudantes, levar isso para as universidades e fazer aquilo que o Testemunha de Jeová faz, aquilo que o pregador católico faz, aquilo que o pregador de evangelho faz. Bate na porta da casa, você conhece a causa monárquica? Bata! Eu passei aqui, quando eu cheguei, ninguém sabia que eu era jornalista, e já vi um casal e uma família passando atrás, provavelmente seja de baixa renda, como a maioria de nós, um casal muito simples, e passou, um olhou para o outro e falou, olha, o que é aquilo ali? Ah, é do Império. Poxa, eu apoio. Você apoia? E a esposa falou, olha, eu apoio sim, porque não dá mais no Brasil. Não tem nenhum doutor, não tem nenhum, nada contra quem é doutor, não, mas não é uma coisa elitista, é uma coisa do povo. Por fim, eu gostaria de deixar para vocês o seguinte, no dia que nós tivemos no nosso país uma escola de samba que se chama República Serrana, uma loja que se chama Presidente dos Calçados, ou que nós elegemos a presidente do baile, ao invés de ter um Império Serrano, o rei dos calçados ou a rainha do baile, aí sim vocês vão acreditar que estão numa república. E aí eu desisto de tudo isso daqui e vou embora para onde os meus ancestrais vieram, que foi a terra de Portugal. Muito obrigado a todos vocês, forte abraço, Ave Império! Olha, tô impressionada, gente. Tô impressionada com esse colega, cara. Vamos... pessoal, vai ser hasteada. Eu acabei de saber que vai ser hasteada a nossa bandeira gigante aqui na Avenida Paulista. E, Jacques, é o seguinte, quando a bandeira for hasteada, nós vamos colocar o hino da Independência e todos vamos cantar o hino da Independência. Eu sei que muitos de vocês têm dúvida com a letra. Vamos no Vai da Valsa. Todo mundo... Aquela parte você conhece, né? Como é que se chama aquela... Qual que é o seu nome? Gabriel, como é que é aquela parte? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ah, muito bem. Momentinho, deixa eu ver aqui. Hayley, cadê a... Certo. Estão preparando o mastro e vai ser hasteada. Fica atento quando eles estiverem hasteando, Jacques. Todos nós vamos virar e cantar. Muito bem, pessoal. A partir de agora, eu gostaria de abrir o microfone rapidamente para as pessoas que quiserem se pronunciar aqui, falar alguma coisa, cantar uma música, né? Quiser falar alguma coisa, dizer da sua indignação sobre qualquer coisa. Aqui, só que nós somos críticos, hein? Falou mal de Império aqui, desce nesse púlpito, tapa. O senhor que vende pão de mel, quer subir aqui? Vem aqui. Qual que é o seu nome? José Roberto. O que o senhor gostaria de dizer, seu José Roberto? Eu tô cansado dessa vida, gente. A única coisa que eu tô precisando de trabalho. Olha que eu tô vendendo minha vida aqui, ó, gente. Isso que eu tô precisando de ajuda. Eu tô com minha família pra necessitar dentro de casa. Se alguém me ajudar pra esse pão de mel, por favor. Vocês veem como é que tá o pessoal. Então, assim, vamos dar uma foto. Gostaria de falar. Esse aqui é o professor Antônio. O professor Antônio é professor de direita, o que é muito raro no nosso meio, né, colega? Estimadas patriotas, monarquistas, deste Brasil imenso, ao qual eu tenho orgulho de ter nascido no dia 12 de março. Acabei de falar com ele. Ela está morando aqui em São Paulo. Só que ela não está. No momento que ela está passando mal. Da nossa independência, eu me tornei monarquista. Sou professor de História e Geografia da Rede Pública Municipal de São Paulo. Passou o endereço aqui. Em 93, votei na monarquia. E percebi que, naquele momento, o nosso povo brasileiro não estava preparado para uma grande mudança que deveria ocorrer no nosso Brasil. Hoje, como professor, eu vejo com muita indignação essa tentativa de colocar ideologia de gênero nas nossas escolas para nossas crianças de 7 anos de idade.
a questão de ter uma discussão entre as nossas crianças de mudança de sexo e também fazer apologia a nossa história do Brasil de forma mentirosa. Né? Então, veja, quando se fala da questão da escravidão, não se fala do verdadeiro papel que teve a princesa Isabel na libertação dos nossos cativos. Fala de um bandido, de um assassino, de um escravocrata chamado Zumbi, que será lembrado no próximo dia 5 de novembro, na segunda-feira. Lamentavelmente, a nossa cidade de São Paulo faz um feriado que não representa a dignidade e a nacionalidade brasileira. Por isso que eu digo aqui, vamos retomar dia 13 de maio. Dia 13 de maio. Olha lá a chumbada lá. 2018. Olha a chumbada. A chumbada lá. Ela não está descendo. Faremos um horário em que todos possam participar. Mas não podemos. Vamos puxar ela para ali. Passa a linha, depois amarra a corda forte com a linha, volta com a corda e depois sobe ela. O povo brasileiro, o Rio Negro, toda uma nacionalidade que chama Brasil. Graças a Deus. Viva a nossa princesa redentora, nossa princesa Isabel. Viva o nosso Dom Pedro I, Dom Pedro II, verdadeiros estadistas, que essas vergonhas que estão em Brasília deveriam estudar e saber quem foram. Muito obrigado. Muito obrigada. Gostaria de registrar a presença de Dom Pedro Alberto de Orleans e Bragança, que é líder nacional do Movimento Brasil Real, que está presente também. Palmas para Dom Pedro Alberto de Orleans e Bragança, presente também. Obrigada, Dom Pedro Alberto. Ele falou que não queria falar, que ele também é do povo, viu, gente? Ele gosta de ficar no meio do povo, gosta de conversar com as pessoas. Ele está por aí, está ali com o primo dele, com os primos dele, conversando. Quem quiser chegar lá, pode falar com ele, pessoa muito acessível. Então, também gostaria de convidar para falar também o nosso líder de Santo André e praticamente de todo o ABC, que é o Eliezer, está aqui presente, foi um grande colaborador, militante, muito presente conosco. Eliezer, eu quero dizer para você que você é um amigo, você não é nem... Por favor, prazer você vir aqui. Você é um amigo, você já é um cara de casa. Isso aqui a gente plantou e a gente está colhendo e vai colher muito mais, cara. Amém, né? Amém, com certeza. Bom, pessoal, vamos trazer uma reflexão aqui pra gente, né? A gente tá começando a formar, começando a ver resultado, na verdade, do que daquilo que a gente chama daquela classe que está dentro da sociedade, que não necessariamente depende de um poder econômico ou de um poder político, mas daquela classe da sociedade que é organizada. É essa classe da sociedade que vai fazer as verdadeiras mudanças. É aquele pessoal que está disposto a sair de casa num dia de feriado, que poderia estar com a família de boa em casa, num almoço legal, e está pensando no futuro das próximas gerações, não só da sua conveniência. Isso é importante. Outra coisa, é bom lembrar que esse movimento, o movimento monarquista, é o único movimento político no Brasil hoje que nos dá aquela vertente, aquela visão de futuro. O que a gente tem nos outros movimentos é bater o martelo em cima do que já está posto. E a gente precisa de uma visão de futuro, uma visão de uma saída para o problema cair. Eu acordo hoje todo dia às 6 horas da manhã. Aí começa um jornal chamado SBTV, né, essas pautas. E aí essas pautas de calçadas quebradas, de da ponte, de morador de rua e de corrupção e sangue jovem. É isso que fala todos os dias. Isso fica ficando na cabeça da gente todos os dias, mas só que ninguém na imprensa, nenhum meio de comunicação, com exceção da internet, que é realmente livre, não é concessão do Estado. Portanto, pode dizer o que quer, não tem rabo preso com ninguém. Então a gente pode chegar ali e falar o que quiser. Então, o que acontece? Eles falam de problemas, esses problemas, mas nenhum jornalista
estados, em praticamente todas as 5.000 cidades, mais de 5.000 municípios do país, a gente tem essa saída monarquista. Então é importante que a gente faça realmente essa militância um a um, esse trabalho de formiguinha, para que essa visão, fazer vídeos para a internet, para que essa visão monarquista chegue no ouvido das pessoas como uma saída do problema. Essa é a questão. Um outro ponto que é importante a gente abordar, aí a gente pode abordar por classes, né? A gente tem a classe empresarial, né? Eu fico me perguntando quantos empresários têm a preocupação de juntar os seus funcionários e fazer uma pequena palestra de meia hora para falar não só da monarquia, mas para falar do liberalismo, para falar do conservadorismo, para falar das tradições ocidentais, para falar de alguma coisa útil para influenciar os seus funcionários no sentido de tornar o seu país mais edificado. À medida que o empresariado, que os fazendeiros, enfim, todas as classes, que vamos dizer assim, que tem algum nível de influência na sociedade, os pastores, os padres e tudo mais, eles não fazem esse trabalho de conscientização social. É essa mesma pessoa que não está devidamente conscientizada, que vai votar em partidos de esquerda, que vai votar em partidos demagogos, em pessoas que estão só dispostas a conseguir poder e influência para roubar e se multiplicar com cada vez mais dinheiro para si e não devolver esse dinheiro de imposto que a gente não paga e não recebe nada de volta. Esse mesmo povo ignorante vai votar nessas pessoas e aquele empresário negligente com seus funcionários, aquelas pessoas que servem a eles no sentido de prestar serviço e não consegue entregar alguma coisa de valor, depois ele vota num cara que vai tirar a propriedade dele no futuro. Então eu vejo isso como uma postura não só negligente, mas uma postura muito burra por parte dos empresários, por parte de muita gente também, por grandes latifundiários. Eu sou a favor, não sou contra. A gente sabe que para sustentar um planeta com mais de 7 bilhões de pessoas não vai ser com suco de clorofila, né? Não vai ser com nada orgânico, vai ser mesmo na grande produção de larga escala que a gente vai conseguir sustentar esse povo todo. O nosso país é uma grande força econômica, é uma força política, poderia ser, e como era, um grande influenciador na diplomacia mundial. A gente hoje fica imaginando um país que é desrespeitado até pela Bolívia, na época do Império, fazer a maior nação do mundo da época que tinha sido considerada a Inglaterra. Então a mudança que você tem é gigante. Em questão de infraestrutura, antes do Império a gente tinha ali uma malha ferroviária. Hoje nós temos uma malha ferroviária ativa que existia na época do Pedro II. Então isso é inaceitável. Você passou tanto tempo, você tem acesso a tanta tecnologia, você tem tantos meios, né, de você acabar com a pobreza. Um dos países maior produtores de alimento do mundo, a gente tem uma população passando fome. Né? A gente tem um país tão rico, uma classe empresarial fantástica, extremamente criativa, mesmo na faculdade, passando por dificuldades, estão exportando seus melhores cérebros para fora do país, para países da Europa, para servir as nações que elas encontram oportunidade que é o que nós não temos aqui. Então, uma coisa que eu gostaria de pedir a todos os monarquistas e a quem venha ver, tem o celular me filmando aí, que quem venha a ver essa mensagem, que tenha em mente o seguinte: cuidado nós com a ponta da vara para não baixar, pegar no rosto de alguém, porque essa vara engana, cara. Nós temos no Brasil oficiais hoje, a gente precisa no final sempre posição e oposição, posição e oposição, Então a gente precisa, se só tem dois lados, por que a gente precisa de mais de dois partidos, né? Então que voltemos a ter, no regime parlamentarista, só dois lados, o a favor e o contra. Não é isso que no final do frigir dos ovos é isso que tem, o favor e o contra. Então o que a gente precisa é ter o quê? Uma discussão que edifica, A discussão socialista, a discussão comunista é uma chaga, uma doença no mundo que a gente precisa, no viés de evolução da espécie, abandonar esse tipo de coisa, A gente não pode ficar apagando o passado para construir o futuro nem existe. Vamos se basear no que deu certo e a gente continua progredindo a partir daqui, Então a gente tem que dar muito mais valor no que já passou, prestar atenção à democracia dos mortos, dar voz aos mortos, ao sofrimento, ao sangue, ao trabalho de quem já morreu e veio a construir e nos deixar esse legado. A gente tem que cuidar
daquilo que nos foi deixado. A gente não pode imaginar que toda essa construção maravilhosa que a gente vê em toda parte, você nasceu e isso aqui já estava. Né? Alguém teve que sofrer para construir, alguém teve que suar para construir. As instituições, por mais capenga que esteja, estão melhores do que já foram, né? Então a gente tem muita coisa, se a gente olhar para o passado, que a gente melhorou. Mas só que para a gente evoluir, a gente tem que dar valor ao que passou para a gente poder levantar um futuro melhor, tá bom, gente? E vamos trazer a discussão que edifica o país, que é justamente a discussão, o liberal e o conservador. Ave Império. Pessoal, semana passada houve uma comemoração dos 200 anos da vinda da Imperatriz Leopoldina ao Brasil. A Câmara dos Deputados fez essa homenagem, foi muito bonita. Ele está no YouTube. Vocês poderiam entrar no YouTube para vocês verem a vida dessa grande mulher que foi a Imperatriz Leopoldina. Ela foi a primeira governadora do Brasil enquanto Dom Pedro I estava proclamando a independência do Ipiranga. Ela estava no Rio de Janeiro governando o Brasil. Então, seria hoje ela a primeira governante do Brasil, na frente até do marido dela. Tá bom? Então eu gostaria que vocês entrassem no YouTube, entrassem no Google e vissem o que a Câmara dos Deputados fez de homenagem à Imperatriz Leopoldina. Tá? Muito obrigado a todos. Muito bem. Pessoal, nós estamos esperando o hasteamento da bandeira gigante, que nós estamos com alguns probleminhas com fio, e gostaria de aproveitar para agradecer ao João Paulo, que está sempre presente com a sua bandeira, sempre voluntário, faz tudo graciosamente para nós. Muito obrigada, João Paulo. Agradecer ao Rodrigo Rocha. Também gostaria de agradecer ao Rogério, que também, apesar da sua deficiência auditiva, está sempre nos acompanhando. Quer dizer, é um exemplo para todos nós. Se eu estou esquecendo algum nome, o Alexander, que gerencia a nossa página e aqui também está registrando muito para a nossa página, não é, Alexander? E gostaria de falar alguma coisa, Alexander? Não? Então, assim, eu queria abrir o microfone também para alguém que quisesse falar 2 palavras. Vamos ser rápidos, tá bom? Para que mais pessoas possam falar. Se a gente falar muito, o outro não tem espaço para falar. Então, quem quiser, vou abrir o microfone. Quem quiser pode falar aqui. 2 minutinhos, tá bom? Quer falar? Então sobe aqui. É o Gabriel. Quantos anos você tem, Gabriel? 13 anos. Você é monarquista? Sou. Olha que exemplo bacana. Dá seu depoimento pra gente. Então, eu moro bem longe daqui, moro lá na zona centro-oeste, num bairro de fronteira. E minha mãe, por aí, ela entrou no shopping e ela tá desempregada, pois o salário dela baixou e agora ela tá tendo que vender água. Mas agora ela tá desempregada, não tem mais emprego dela. Então eu espero que a monarquia volte não só pela minha mãe, mas também pelo Brasil todo. E que a minha escola, eu tive que sair da minha escola porque não estava mais dando. Os professores não querem educar, eles querem dinheiro, eles não sabem nada, eles só estão lendo livro. Só o meu professor de história, o Jorge, ele sabe mais, ele ensina. É o único professor que ensina. Todos os professores, é tudo petista, tudo comunista, nenhum deles, digamos que, ensina. E os alunos não têm segurança lá. Tanto que a escola não tinha vaga e não tinha dinheiro para conseguir ficar com a bandeira. Eu estou com a bandeira republicana. Não era o meu sonho esse. Meu sonho era ter a bandeira monarquista. Eu espero que a monarquia volte, que esse país seja forte e que esse país volte a ser o Brasil! Gabriel, você arrasou, Gabriel! 13 anos! 13 anos! Não, você não tem 13 anos, cara. Você é pós-graduado, dá aqui a sua mão, cara. Você pode contar com a gente. Sua mãe pode contar com a gente, com todo mundo. Temos mais uma pessoa que quer falar conosco. Vamos lá. Dora. Dora, seja bem-vinda. Dora, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Como que é aquela parte do hino? Onde ficar a pátria livre? Onde ficar a pátria livre? Morrer pelo Brasil. Será
morre mesmo pelo Brasil? Sim! Será que a gente morre pelos nossos filhos? Sim! Pelas nossas terras? Sim! Pela nossa liberdade? Sim! O Brasil é mais que um nome. Ele é povo, ele é terras, ele é riqueza, ele é ideias, ele é religiões, ele é culturas. É isso que nós estamos defendendo aqui. A liberdade de ser indivíduo, de ser único, dentro de um país livre, com seu pensamento, e não ser como querem que nós sejamos. Isso é ser livre. Então, que essas palavras desse hino não sejam utopias, que sejam do nosso coração, que as pessoas quando vão cantar no futebol ou em qualquer outro lugar, que essas palavras sejam do coração, porque o nosso Brasil está morrendo. Está morrendo. Nas periferias, em vários lugares, nós temos o quê? Então que a gente tenha que lutar por nosso povo e tenha que juntar-se a esse povo e levantar esse povo que está caindo, para que ele também exija a sua liberdade e lute pela sua vida e pela vida dos seus compatriotas brasileiros. Que não sejam só palavras, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. A insatisfação com essa república é total, é total. Você pega crianças, pessoas de idade, pessoas de 90 anos, como eu vi falar, e está apoiando a monarquia. A monarquia tem que voltar, foi a época mais gloriosa do Brasil. O Brasil era forte, a segunda maior marinha do mundo. O monarca governa para o povo, o presidente governa para as oligarquias políticas, mais conhecido como partido político covil de bandido. Então nós precisamos resgatar a nossa história. A nossa história, ela passa pelo Império do Brasil, quando éramos fortes. Quando as Forças Armadas Brasileiras entrou em Buenos Aires, entrou em Assunção, sempre ganhamos todas as batalhas na América do Sul. Jamais poderíamos deixar de lado de dizer que nós, descendentes de portugueses, agradecemos muito à nação portuguesa por tudo isso que ela nos deixou, tá? Então, eu gostaria que todos monarquistas digam para todas as pessoas: monarquista é um sentimento, e esse sentimento jamais ele pode cair, ele sempre vai levantar. É isso aí. Ô, Orgulho, quer falar um pouco? Pessoal, o microfone continua aberto para quem quiser aqui falar um pouco sobre esse dia 15 de novembro. Como vocês sabem, 15 de novembro, dia da covardia, o dia em que um quartel do exército, né? É mesmo, é o dia da morte do Brasil como nação, porque a partir daí exilaram a família imperial, afastaram covardemente, muitas guerras houve no Brasil, muitas guerras, morreram muitos brasileiros para defender o Império. Canudos foi uma razão, Revolta da Armada, todas elas participaram disso e foram esmagadas pelas oligarquias que com muito dinheiro se mantiveram e se mantêm até hoje. E aqueles que estavam antigamente estão aí. Aqueles mesmo, aquelas famílias Collor de Mello. Quem conhece essa família Collor de Mello? Essa família participou do golpe da República. A família Arraes, alguém conhece a família Arraes? Também participou do golpe da República. Todas essas famílias continuam aí. O caso dele, Magalhães, todos eles participaram, estão aí. Eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de falar não só sobre a monarquia, mas também um pouco sobre esse mandato da liberdade. Quando nós falamos que a gente já está falando da liberdade e não da monarquia,
verdade, a gente tem que falar da monarquia no dia 15. Por que eu falei isso? Porque, gente, não adianta a gente ficar elogiando a monarquia aos 4 ventos. Sabe por quê? As pessoas precisam aprender primeiro o que foi historicamente, elas têm que se conscientizar. E a liberdade é uma coisa que começa daí. Começa daí o conhecimento da liberdade. Por isso que nós escolhemos alguém que bandeirasse pela liberdade no dia 15 de novembro. E não pela monarquia. Junto conosco estão vários movimentos de rua. É ao contrário. Pessoal, e tivemos aqui o depoimento emocionado da Carla Zambelli, que se assumiu na contrário. Alguém gostaria? Você gostaria de subir aqui e falar alguma coisa? Vem aqui, o microfone está aberto. Isso é a liberdade. Vamos aplaudir quem exerce a liberdade. Eu acho que o selfie é legal. Não dá pra ninguém, ó. Se fizer selfie, é legal. Não dá pra ninguém, ó. Vai pros quadros, assim, ó. Chega pra cá, fecha assim, ó. Fecha a bandeira, assim, ó. Coloca a mão abaixo. Depois do WhatsApp, essas coisas? Certo. Eu vou tirar meu celular aqui. Que absurdo! Os mosqueteiros. Passando a linha com a chumbada pra puxar a cordinha e achar a bandeirona aqui no poste, na Paulista. Tá ventando um pouco, aí fica difícil, né, acertar o alvo. Não é fácil não o esforço do pessoal aí, ó. O sol tá rachando. Joga a linha pra chumbada. Agora ela vai descendo. Vamos achar a grandona. Muito bem. Por favor, temos mais uma pessoa, mais um convidado. Por gentileza, qual é o seu nome? Sebastião Marques, o nome de Guerra Marques, vem do estado do Ceará participar dessa beleza. Viva o Ceará! Bom dia, meus amigos paulistas. Aí agora a grandona vai subir. Contribui com um grande momento para reerguer esse país, tirar esse país da mão dessa cambada de ladrão que se instalou-se em Brasília. Meus amigos, eu sou ex-fuzileiro, com muito orgulho, tenho 67 anos. Se as Forças Armadas me chamar, eu irei lutar com todo prazer, com todo orgulho, para ver meus filhos, tem um de 23 anos e outro de 12. Uma mulher amedrontada com medo de repressão, mas ninguém deve ter medo da repressão. Quem tem medo da repressão é bandido, é ladrão, é
é sem vergonha. O Exército Brasileiro é amigo do povo. Nós estamos aí. Aqui, eu relembro a vocês, em 1888, né? Foi quando houve a proclamação, 1889, né? Quando houve a proclamação do Brasil, o nosso Deodoro da Fonseca e Floriano, Marechal Floriano Peixoto, foi por mim, por muito menos. Nós estamos sendo. Agora estão passando a corda. Aí é só amarrar a bandeira e hastear. O judiciário é podre, o legislativo é podre e o sistema executivo é mais ainda. E com essa elite que nós temos aqui no Brasil todo, não é diferente. Elite é elite. Sempre luta pelo pior para se manter nas barganhas do governo. Meus amigos, vamos lutar, vamos ter fé, vamos dar força ao general Mourão para ele intervir imediatamente, prender todos esses bandidos, confiscar tudo que eles roubaram e mandar entrar o salário mínimo pegando essa miséria, para ver se eles vão sobreviver um dia. Muito obrigado. Vou dar mais vez às pessoas que querem falar, viu? Obrigado, meus amigos. Viva o Brasil acima de tudo. Olha os guerreiros aí. Muito obrigada, Sebastião. Muito obrigada, viu? Marlindo, João, Rodrigo Rocha, Rogério Mendes. A líder do MBR de São Paulo, Deusati Cardoso. Deusati é uma grande amiga. Seja bem-vinda, viu, Deusati? Muito obrigada pela sua apresentação. Você foi parte fundamental da organização desse movimento. Muito acordaram bem cedo para a gente poder estar. Vai botar o hino para tocar lá. Também, claro, eu quero muito especial a professora Vera, que está indo para Portugal, nos Estados Unidos, que nos fará falta, claro. Mas eu espero desempenhar tão bem o papel quanto ela desempenhou aqui em São Paulo. Nós, até um ano atrás, talvez fôssemos meia dúzia. O crescimento que deu-se ao grupo de pessoas assim, de Taubaté, Campinas, de todos os chats, todas as pessoas que estão vindo aqui hoje, que eu agradeço também, é em número. Vocês podem ver agora, através do dia 7 de setembro, que eu ali, vocês estão vindo aqui hoje, qual é esse movimento. E esse crescimento não se deve somente a nenhum político, nenhum movimento, nenhum isso, nenhum aquilo. É através do nosso próprio esforço. E é isso, nós como povo, a gente vai aclamar o imperador para o Brasil. Está na hora de nós começarmos a fazer isso. Está na hora de a gente começar a pensar numa nova Constituição.